Bom, a cena agora é essa aqui, ó. Uma nuvem gigante de gafanhotos que fez grandes estragos no Paraguai e na Argentina e que agora ameaça a agricultura do sul do Brasil. As imagens são de impressionar, né? Verdade, autoridades argentinas usam inseticidas para tentar conter a nuvem, mas produtores brasileiros estão bem preocupados. Uma nuvem gigante, com cerca de 40 milhões de gafanhotos, capazes de devorar plantações inteiras em poucos minutos. Ele destrói, né, grandes culturas agrícolas como milho, soja, sorgo, feijão. Aonde ele chegar, ele faz uma verdadeira devastação. A fronteira entre Brasil e Argentina ameaçada. A equipe do Domingo Espetacular foi conferir como está a situação. Dorme pensando, inclusive acorda no meio da noite achando que são eles e é vento. E assustado, né? Porque realmente se chega, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. A nuvem se formou na semana passada, no Paraguai. Arrasou lavouras de milho e colocou a vizinha Bolívia em alerta. Mas começou a descer o continente rumo ao sul, atravessando 3 províncias argentinas. Agora está muito perto da fronteira com o Uruguai e o Brasil, o que levou o governo brasileiro a declarar emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa emergência significa monitorar a situação para simplificar possíveis ações preventivas e de combate, como, por exemplo, usar defensivos agrícolas que normalmente são proibidos. Na Argentina foi a praga mais importante prévia. É a pior praga na Argentina em quase 70 anos, afirma o engenheiro agrônomo Héctor Medina, coordenador do Senasa, o órgão que monitora o deslocamento dos insetos. É a praga mais importante. Depois de 60 anos. Héctor explica que desde 2015, nuvens de gafanhotos menores vêm ameaçando a região, mas nada que se compare a essa nova revoada. Trabalhamos no marco de plano regional. Nos últimos dias, autoridades argentinas utilizaram aviões para espalhar inseticidas na região. Conforme especialistas, o grupo que se desloca pela América do Sul tem cerca de 10 quilômetros de extensão, o que significa milhões de insetos, que voam apenas durante o dia. À tarde e à noite, sem as condições ideais de voo, ficam pelo solo, mas não em qualquer lugar. Procuram onde tem comida. E na região da fronteira, o que não falta é lavoura e pastagem. Segundo o último boletim, os gafanhotos estão a pouco mais de 100 quilômetros do Brasil, mas podem percorrer até 150 quilômetros em apenas 24 horas. Nós estamos começando um plantio da cultura de inverno e também tem muita pastagem que está em implementação aí, até por causa da criação da pecuária do Rio Grande do Sul. Então, ele pode se afetar muito essas culturas, dentre outras, desde a citricultura, olivas, uvas. Para se ter uma ideia, a quantidade de gafanhotos da nuvem é capaz de consumir num único dia o suficiente para alimentar 2.000 vacas ou 350 mil pessoas. Mas como uma nuvem tão grande surge assim, de repente? É um grupo de insetos que... O responsável pelo monitoramento afirma que a revoada é formada por gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata, conhecida justamente pelo movimento migratório. São insetos adultos em fase de reprodução que exalam hormônios para atrair grupos menores por onde passam. Cada fêmea pode botar até 100 ovos por estação. Isso explica porque as nuvens estão maiores a cada ano. À medida que eles vão reproduzindo, né, enquanto que a nuvem vai se deslocando, já vão encontrando condições onde são postos ovos e esses ovos vão permanecer durante um tempo dentro da terra, né, cerca de 5 a 10 centímetros de profundidade. Então, na próxima estação de seca, eles eclodem, né, na fase juvenil deles, né, e começa o processo de desenvolvimento de novo. O biólogo explica que os gafanhotos não fazem mal, nem transmitem doenças às pessoas. A Índia e o vizinho Paquistão enfrentam a pior infestação de gafanhotos em quase 3 décadas. Os dois países decretaram emergência por causa dos danos à agricultura.
Mas, neste final de semana, a praga chegou à região metropolitana de Nova Delhi, a capital da Índia. Na África, a infestação é a pior em 7 décadas. A Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura teme que os danos às colheitas agravem a fome em cerca de 10 países, como Quênia, Sudão e Etiópia. No sul do Brasil, os produtores rurais também estão muito preocupados com a aproximação dos gafanhotos. Ficamos olhando para cima para ver se não tem qualquer mancha de gafanhoto dessa nuvem, né? Ainda não se sabe se essa nuvem pode deixar a Argentina e chegar ao Brasil na altura do Rio Grande do Sul. Acontece que esses gafanhotos voam conforme as condições climáticas. Precisam de calor, de ventos favoráveis e também dependem da chuva, ou melhor, da falta dela. E isso explica muita coisa. O Rio Grande do Sul está enfrentando um ano de seca. 2020 vem sendo marcado pela estiagem, que já provocou um prejuízo à economia gaúcha que ultrapassa os 36 bilhões de reais. Mais de 400 cidades decretaram situação de emergência. Ruim para os produtores, ideal para os gafanhotos. O clima mais seco, né, é o importante para ele, né, dentro dessa ideia de condições favoráveis para o seu desenvolvimento. A boa notícia é que a chegada de uma frente fria atrapalhou o deslocamento dos insetos. A nuvem de gafanhotos está estacionada na Argentina e, segundo especialistas, deve seguir para o Uruguai. Isso porque a previsão é de chuva também nos próximos dias, na fronteira argentina com o Rio Grande do Sul. Ainda assim, o governo do estado segue monitorando de perto a situação.